Olá, olá Nicole, tudo bom? Olá pessoal, caso Nicole me autorize a enviar esse vídeo para vocês também, caso não, olá Nicole. Bom, só explicando, essa videoaula está sendo gravada especialmente para Nicole, algumas dúvidas que ela tem acerca de uma modelagem no Pix4D, para a parte de topografia e mapeamento de estruturas, eu acredito também. Bom, aqui na Dronivalk nós prezamos muito pela satisfação daqueles que são ditos como clientes, mas a gente considera muito mais amigos, muito mais parceiros do que clientes. E a Nicole, ela teve uma dificuldade, na verdade, ela é uma das nossas primeiras alunas em 2019 e teve uma dificuldade no acesso ao treinamento, a gente mudou de plataforma, tivemos uns problemas com a plataforma anterior e acabou que ela perdeu o acesso. Então, eu resolvi fazer essa aula, especialmente para a Nicole, agradecer ela pelo entendimento de que as coisas realmente podem dar errado em algum momento e não é nada referente à nossa capacidade de entrega, mas de algumas coisas que fogem ao nossa responsabilidade, mas foge das nossas mãos. Bom, sem mais delongas, né, Nicole? Pix4D, eu instalei uma versão de 15 dias aqui, como você pode ver aqui em cima. Para todos também, a gente vai tentar realizar dois tipos de mapeamento. Uma modelagem simples, a partir de modelagem de estruturas, e uma modelagem para a topografia. E eu espero que seja isso, que você possa tirar um grande proveito disso, você, Nicole, e você também, se Nicole autorizar que seja enviado para outras pessoas, tá bom? Bom, sem demorar mais, o que a gente vai fazer? A gente vai importar o projeto, essa é a primeira coisa, né? Todos sabem que antes de iniciar a gente importa o projeto. Vamos colocar o nome, modelagem 01. E a gente vai trazer essa modelagem para a pasta Pix4D Nicole. Pix4D Nicole. Pasta selecionada. Esse será um novo projeto, né? A gente não vai trazer projeto existente nenhum. A gente vai adicionar imagens a partir daqui, né? Mapeamento 01, a gente vai ter todas as imagens que nós vamos utilizar, tá? Aqui a gente vai processar 95 imagens, neste caso, e aí a gente vai prosseguir, tá? Esse é um procedimento padrão, um procedimento simples, acredito que a maioria das pessoas conhecem. A gente vai só seguir, e eu vou falar um pouquinho acerca de todo o processamento, de tudo aquilo que a gente acaba esquecendo, ou por tutoriais na internet, etc. Normalmente as pessoas não entregam tudo mesmo, realmente. Vamos avançar. Geolocalização a gente vai deixar como standard, tá? Não vamos customizar nem deixar abaixo. Aqui em cima em Coordinate System, o programa mesmo já localiza, a gente está trabalhando com o World Geodetic System, ou WGS 1984. O EPSG, a gente não tem especificamente aqui o EGM 96 em relação ao geode, tá? Aqui nós temos as informações das câmeras selecionadas, a participação em grupo, latitude, longitude e altitude, altitude em metros, latitude e longitude em graus decimais. A acurácia horizontal padrão é de 5 metros e a vertical é de 10. E aqui outros tipos de cálculos que poderão ser refeitos após o processamento, tá? Então,
Vamos seguir. Aqui foi, mais uma vez, detectado a zona UTM-24S, né? Já é naturalmente detectada pelo programa, e aqui a gente segue mais uma vez. Bom, galera, é o seguinte, aqui existem algumas possibilidades de mapeamentos, desde o standard, o rápido e o avançado, tá? O avançado a gente não vai falar, na verdade, da maioria desses, tá? Porque não é o objetivo dessa aula. Aqui a gente vai falar especificamente de modelagem de estruturas. Então a gente consegue fazer isso a partir do modelo standard ou a partir do rápido, uma modelagem rápida escolhida pelo próprio Pix4D. É o seguinte, gente, nessa modelagem as diferenças do standard para o rápido já são visuais. No standard eu tenho uma maior qualidade e construção de realidade virtual, de realidade a partir de nuvens de pontos esparsas e nuvens de pontos densas também, da densificação delas, claro, de estruturas como vocês podem ver aqui, ó. Isso quer dizer que vai levar um tempo muito maior de processamento. Quer dizer que vai sair um produto extremamente melhor do que esse produto mais rápido? Sim, vai sair. Mas, como vocês podem ver aqui, o tempo de processamento é devagar, é lento. Então, Nicole, o que eu vou fazer aqui, eu vou fazer no rápido. As configurações não vão variar, tá? Eu vou fazer no rápido para que a gente possa entregar sem muita demora. Ainda tem um tempo de upload, essas coisas, então eu vou entregar aqui no rápido. A gente vai ter algumas coisas que são interessantes dele, etc. Mas realmente processar de uma forma mais longa pode ser que resulte numa demora em entrega muito maior, tá bom? Então eu vou processar no rápido. O que vai acontecer? As estruturas que eu estou querendo mapear, elas vão ser ressaltadas. Beleza? Então basicamente é isso. Qual a diferença dessa, por exemplo, para um mapeamento, uma modelagem topográfica? É o seguinte, quando você vai mapear estruturas, algumas partes do processamento elas são naturalmente desselecionadas. Porque se eu não tenho a necessidade de mapas, se eu não tenho a necessidade de outros tipos de produtos, DSM, DTM, etc., o que o programa vai me dar é uma estrutura tridimensional. Essa é a grande diferença, por exemplo, da opção de 3D Maps. Ok? Isso pode variar também em tempo de processamento, mas neste caso aqui, especificamente, se você estiver mapeando, por exemplo, estruturas para a parte de geologia estrutural, ou se você estiver mapeando bancadas, que você quer dividir a parte do processamento da bancada e a aerofotogrametria convencional, você pode fazer. Você pode tirar a parte do mapeamento somente da bancada, processar ela no 3D e depois processar a aerofotogrametria mais completa no 3D Maps e depois juntar essas duas nuvens de pontos. Não é o objetivo aqui, eu não vou me alongar muito nisso, mas isso é possível sim, tá bom? Então vou só dar um finish aqui e a gente conversa um pouco mais. Eu tirei aqui o Start Processing Now. É interessante vocês tirarem também, você, Nicole, tirar. E a gente vai discutir aqui antes de começar o processamento, tá bom? Gente, é o seguinte. Esse é um processamento de uma estrutura de colapso. Isso é inédito, ainda não mostrei a nenhum aluno meu, é de um trabalho muito recente.
por isso que eu estou colocando poucas imagens também. Mas esse é um mapeamento de uma estrutura que normalmente eu faço antes do mapeamento final. Eu procuro saber quais as inclinações e qual o trend preferencial daquilo que eu vou mapear, para que eu possa saber em direção a que eu vou começar esse mapeamento, a norte, sul, leste, oeste, sudoeste, noroeste, enfim. E qual inclinação de câmera eu vou utilizar. Isso é uma metodologia nossa, isso é parcialmente entregue no nosso treinamento. Ainda não está sendo totalmente entregue, porque a gente está em processo de publicação e, claro, é uma metodologia que aparentemente é inédita e daqui a pouquinho vocês vão ter acesso a todo o conteúdo. Vocês, alunos nossos do curso de drone, tá? Mas esse é o primeiro passo. Eu faço mapeamento de toda a área, vejo o que é interessante, o trend preferencial e depois programo todo o meu campo em cima disso. Beleza? Só para deixar claro. Bom, galera, aqui. Na opção Processing Options, a gente tem algumas informações, tá? Como eu já falei para vocês em alguns momentos, eu não sei se você que está vendo esse vídeo, não sei se você, Nicole, já viu, mas eu já falei para alguns alunos que... Deixa eu só colocar aqui. Que quando você processa, seja no Pixelworks, seja no Agisoft, uma imagem, por exemplo, no rápido, não é exatamente isso, mas é como se você, deixa eu ver aqui, tivesse pegando a imagem, por exemplo, no rápido, tá? Especificamente no rápido agora. É como se você estivesse pegando uma imagem e dividindo em 4, tá? O que acontece? Em teoria, no rápido, o que é que você faz? Você mapeia 1/4 dessa imagem. No processamento médio, 2/4. No processamento em alta, 3/4 dessa imagem. E em super alta, é como se o software ele escaneasse toda a imagem pixel a pixel, e a gente sabe que a gente está tratando de pixels de, às vezes, milímetros. Então, é um processamento extremamente longo. Se eu colocar aqui em Custom, se vocês forem ver, ó, tem de 1/8 a Original Size ou Double Image Size. Isso significa o quê? Exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Como se ele estivesse mapeando a imagem inteira. Normalmente não acontece isso. Esse mapeamento ocorre a partir de linhas homólogas, de pontos homólogos e da identificação de pontos, desses pontos homólogos ao longo da imagem, e a partir daí são criados a partir de me entendam quando eu falar, tá? Os mais técnicos, mas acontece como se fosse um escaneamento desse local, e a partir daí a gente tem as informações demais. As informações demais que eu estou falando são a nuvem de pontos esparsas e a nuvem de pontos densa. Então, o que a gente está fazendo? O que é feito normalmente? É como se fosse passado uma leitura ao longo da imagem. Só que o algoritmo ele procura apenas em 1/4, não 1/4 como nós fizemos aqui, mas 1/4 ao longo da imagem. E esse 1/4, a partir desse 1/4 é levado informação para a nuvem de pontos esparsas e, claro, para a nuvem de pontos densa. Aqui nós não geramos o ortomosaico, como eu falei, esse é um mapeamento de estruturas, né? Na nuvem de pontos, no Point Cloud and Mesh,
A gente tem informação também de um quarto, low fast, enfim. Todas as informações de geração de pontos e da texturização. Nesse caso, a texturização ela tem que ser realizada em uma resolução média, mesmo estando que nós estejamos num processamento em baixa, em rápido, né? Para você que está fazendo, ou para você, Nicole, que se você for fazer isso aqui em alta resolução, se for um processamento um pouco mais demorado, mesmo que esteja em média, coloque, por favor, em Write Resolution, ok? Que aí você vai ter mais informações acerca. DSM, ortomosaico e todos os outros dados indexados, isso a gente não vai gerar. Por quê? Simplesmente porque a gente está gerando mapeamento de estrutura, tá? Resource Notifications, aqui está falando sobre o computador que a gente tem. E a partir daqui a gente vai iniciar todo o processo. Quando concluir, eu volto, a gente conversa um pouco, eu mostro para vocês. E você, Nicole, e a gente faz o processamento do segundo projeto, tá bom? Então, até daqui a pouco, Nicole, e se ela liberar, até daqui a pouco a todos vocês. Bom, pessoal, só para fins de informação, né, caso você nunca tenha feito nenhum processamento no Pix4D, em um dado momento ele vai já reportar o Quality Report, tá? Com as informações acerca dos dados que nós levantamos. É interessante que você preste atenção nesse Quality Report, porque ele vai lhe dar principalmente o erro absoluto, a variância do erro absoluto em RMS. Isso é interessantíssimo para que você saiba o seu erro em processamento e as outras informações que são necessárias, e isso principalmente para a entrega de um trabalho, tá? Bom, nesse caso aqui, Nicole, para mim não interessa muito esse Quality Report nesse mapeamento inicial, porque esse se trata, na verdade, de um mapeamento de estrutura, mas esse é apenas o início, esse é só o primeiro antes de eu passar exatamente para o mapeamento que eu desejo fazer. Beleza? Quando eu estou processando exatamente o mapeamento, é claro que isso importa muito para mim, ver se está tudo ok, se eu preciso reprocessar, se existe alguma imagem que eu preciso tirar, como essa daqui, ó. Certo? A gente já tem informação de imagem descalibrada, enfim. Essas informações que esse report ele traz para a gente. Mas nesse caso aqui, nesse momento é irrelevante, porque eu estou trabalhando com um mapeamento prévio antes de realizar o mapeamento desse dado, tá bom? Então, fecho aqui. Aqui a gente já tem um certo acesso à nuvem de pontos que ele gerou. Isso aqui a gente está falando da nuvem de pontos esparsa. Nesse caso aqui ele está densificando, né? A gente ainda não tem a point cloud aqui, a densificação dessa nuvem. Então, ele está reconstruindo ainda a superfície. Na finalização, ele gera o modelo Tiles, né? O Tiled Model, que é um modelo tridimensional, padrão de visualização. Lembrando que a gente está trabalhando aqui com uma modelagem ou com a geração de um modelo em um mapeamento rápido, beleza? Bom, na conclusão nós temos a informação do Quality Report, mais uma vez, aqui é o final, após o pós-processamento. Se vocês notarem, aquele ponto vermelhinho, ele sai do processamento geral, tá? Esse aqui é outro pontinho vermelho que foi encontrado, ou outra câmera descalibrada, beleza? E como eu falei, isso não é relevante nesse momento, porque eu estou falando de um mapeamento prévio.
Bom, eu vou dar um zoom aqui para a gente dar uma olhada. Essa daqui é a câmera descalibrada, ó, exatamente essa câmera aqui. Vou dar uma olhadinha no point cloud, como é que ele gerou para a gente. E olha só, aqui eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Vamos gerar o mesh. Só esperar um pouquinho para gerar o mesh para a gente ver o produto final dele, tá bom? Tem alguns dados não interpolados, isso é normal, isso refere-se exatamente ao processamento em si, né? A gente está processando em baixa, só lembrando para todos vocês, esse é um modelo em baixa. Quando vocês processarem, se você, Nicole, processar em alta, você vai ver que a informação dos pontos, da nuvem de pontos, ela vai aumentar um pouco mais. Vou colocar um modelo que eu fiz, não aqui no Pix4D, mas no Agisoft, na sequência desse vídeo aqui, para que você possa ver como ele vai ficar exatamente. Mas se vocês notarem, se você notar aqui, você vê que existe um trend e uma sequência. Deixa eu ver se eu consigo colocar o... Não consigo colocar as outras coisas. Vou tirar os type points, raise, e vou deixar só isso aqui. Se você notar aqui nesse triângulo, você vai ver que existe uma sequência muito bem definida, horizontalizada, nesse caso aqui, tá? E existem algumas zonas que estão colapsando, como essa daqui, que normalmente os clientes eles desejam que elas sejam mapeadas. O que acontece? Eu determino a partir de onde eu consigo começar esse mapeamento a partir daqui. Como eu falei, eu vou mostrar agora no outro projeto. Esse projeto está processado em alta. É interessante que ele seja processado em alta, sim, justamente por causa da qualidade final que fica. E alguns point clouds eles não conseguem ser, não conseguem gerar matches, né? Não conseguem gerar triângulos para todo a área mapeada. Essa parte aqui que vocês estão vendo, que você está vendo, é uma parte não mapeada porque a gente está trabalhando, nesse caso aqui, com imagens que foram realizadas, nesse caso aqui específico, manualmente. Se você der uma olhada aqui, ó, tem imagens que adquiriram até informações aqui de nuvens, etc. Então, alguns dados eles não ficam exatamente como tem que ficar. Por isso que eu falei que é um mapeamento prévio. Mas na sequência aqui eu vou te mostrar algumas imagens, você vai ver como exatamente eu determino isso, beleza? Bom, essas são 3 imagens que daquilo que a gente tem de melhor processado, né? Falando mais uma vez, só para não esquecer, isso é um mapeamento manual para que a gente tenha algumas informações que são relevantes ao mapeamento. A partir daí a gente coloca, a gente define sobreposição de 85% a 95%, velocidade de RPA do drone no máximo de 3 metros por segundo, altitude baseada também nesse mapeamento aqui. A gente sabe, além disso aqui, a gente tem outras informações ao redor. Então a gente sabe as informações sobre altitude das árvores, a questão de aves, outras aves, e a questão do vento também. Enfim, várias informações, e dentre elas a informação de algumas estruturas que nós temos a mapear.
Bom, mapeamento 01. No mapeamento 2, a gente vai fazer exatamente topografia. Eu selecionei uma área de mineração. Vou mostrar para vocês como é realizado normalmente. A gente vai vai conversar um pouquinho mais. E aí, no final das contas, você, Nicole, me fala se é exatamente isso que lhe interessava, um dos dois ou os dois. E aí a gente pode discutir uma outra aula para discutir um pouco mais sobre esses mapeamentos no Pixordi e, claro, a disponibilização dessa aula para outras pessoas também. Bom, galera, na continuação, o que nós vamos fazer aqui é o mesmo procedimento inicial, tá? Então, vou aqui em Browse, vou lá em Data, Pixordi Nicole, e aqui a gente vai trabalhar esse projeto, tá bom? Então, selecionei a mesma pasta, o nome é Pedreira. Eu vou usar para vocês algumas imagens que nós já usamos em outros projetos, tá? Por um motivo, para que a gente trabalhe com alguns dados que talvez você, Nicole, você já tem com certeza. Se não tem, está nos nossos webinários. A parte completa está no curso, mas a parte de processamento em si está toda no YouTube, enfim, e os materiais também. Tá? Então, eu vou abrir esses dados. Aqui a gente tem 135 imagens nesse caso. A gente está trabalhando com o mesmo sistema, Datum, etc. Não vou passar por isso de novo. O Datum World Geodetic System 1984, a zona UTM 24S, é a mesma coisa, tá bom? Então, vou continuar aqui para que a gente tenha as opções de mapeamento e novamente vou fazer a mesma coisa que eu fiz no mapeamento anterior, só que dessa vez a gente vai gerar muito mais informações, né? Standard 3D Maps, a gente vai gerar todos esses dados e além desses dados a gente vai gerar DSM, ortomosaico, etc. E vamos conversar um pouquinho sobre DTM também, tá bom? Então, eu finalizo sem dar start no processamento. Aqui eu tenho informação da área que eu mapeei especificamente, tá? É uma área próxima do Rio Jacaré, isso fica na Bahia. E aí aqui a gente em Processing Options, a gente já viu tudo acerca disso aqui, mas mais uma vez ele vai gerar mapeamento de 1/4 do tamanho da imagem. Todos os dados vão ser coletados e vão ser amostrados dentro do nosso Map View e a gente vai conseguir conversar sobre tudo aqui, tá bom? Vou dar um OK aqui, vou iniciar, vou dar Start, ele vai passar por todo esse processo. No final a gente volta e conversa um pouquinho mais, tá bom? Então, vamos lá. Bom, galera, Nicole, na finalização de todo o processamento a gente vai ter claramente as informações sobre o projeto, certo? Tanto as informações na estrutura em 3 dimensões, quanto a planimétrica, né? O ortomosaico, a DSM. Se você notar aqui, a gente teve alguns problemas com a calibração de imagens, então tem alguns dados que podem estar, que estarão sem a presença de informações, tanto no ortomosaico quanto na DCM e provavelmente na DTM. O interesse aqui, na verdade, aqui na conclusão, é mostrar a quantidade de informações que se tem a partir desse mapeamento. É interessante dar uma verificada aqui, ó, porque a partir desses dados aqui, a gente tem informações de descalibração de câmeras. Claro que isso não é para agora, mas é uma coisa muito interessante para a gente trabalhar
Ao longo do nosso curso, depois do nosso curso, a gente está planejando uma turma só de mentoria, só para pessoas que dependem muito disso, que têm as suas dúvidas e que têm problemas como esse aqui. Esse aqui especificamente a gente não vai tratar porque naturalmente não é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Mas é interessante sim tratar algumas informações como essas de perda de informações. Isso aqui é muito interessante porque porque, por exemplo, eu não sou defensor de nenhum software, mas, por exemplo, o PhotoScan, o Metashape, nós temos menos câmeras descalibradas e temos um maior controle do processo no geral. Isso é interessante no final das contas. Por quê? Porque se eu quero visualizar um dado e esse dado, por um motivo ou outro, aparece para mim sem tanta precisão, sem tanta regularidade, faltando informações, é realmente uma oportunidade que nós temos de procurar outros softwares. Bom, aqui nós temos as informações, né, como já falei. Essa informação é a formação planial altimétrica. Nesse caso aqui a gente está falando de volume, né, ele está concluindo a análise dos dados que nós podemos visualizar. Aqui embaixo ele carrega DSM, carrega tudo aquilo que nós podemos visualizar, tanto para amostragem quanto para alguns cálculos volumétricos, né? É interessante verificar aqui, ó, nós realizamos um levantamento. Nesse caso aqui, esse que eu estou compartilhando com vocês, esse levantamento foi no Nadir, né? Com você, Nicole. Esse levantamento foi no Nadir. Então, algumas informações, como informações de parede, por exemplo, a gente não tem. É por isso que eu falei da possibilidade de realizar alguns mapeamentos. Alguns mapeamentos seriam complementares. Bom, gente, Nicole, o que nós podemos visualizar aqui são informações acerca do levantamento, né? Diferente, como eu falei, diferente da informação de volumétrica, onde nós temos algumas zonas que não temos um adensamento tão grande de informações nessa point cloud, e, claro, a possibilidade de realização de um modelo Tailored, diferente dele, nós temos o ortomosaico dessa zona onde é interessante para a gente. Junto com isso, nós temos aqui em cima a DSM. Ela vai levar em consideração, como a gente já sabe, todas as informações que estão acima do solo. E aqui nessa opção Process, nós temos a opção de gerar um DTM a partir dessa informação que nós temos da DSM, né? Então, vou clicar aqui em Process, a opção Generate DTM. Aqui embaixo ele vai fazer o downsampling e vai gerar todas as informações de máscara, etc., para gerar o DTM, e a gente vai ter essa informação ao final do processo. Tá bom? Vamos esperar. Bom, aqui na finalização a gente vai ter o mosaico, a DSM e o DTM. Beleza? Tudo normal, retirou tudo que estava acima do solo. E assim, só para concluir, por exemplo, com o DTM, a gente pode fazer com a DSM também, mas com o DTM a gente pode vir aqui em Process mais uma vez e gerar contorno através dessas linhas. Vamos salvar o projeto. O projeto salvo, ele vai gerar linhas que foram previamente definidas a partir do Processing Options. Eu vou mostrar para vocês, assim como para aquelas pessoas que ficaram com dúvida, para você, Nicole, se você ficou com dúvida, eu vou mostrar para vocês por que algumas câmeras ainda estavam descalibradas. Como eu falei, todo o processo ele tem que ser averiguado. Eu só gerei aqui para que você ou vocês pudessem dar uma olhadinha como faz essa geração de informações, como gera-se volume e as outras coisas, principalmente atentar para o modelo Tiles, que são modelos triangulares e irregulares. Esses modelos podem ser
adicionados em softwares de modelagem geológica, como Surpac, Datamine, Macromine, Vulkan, os mais novos, Leapfrog Geo e os demais, tá? Assim como Encad, enfim, uma série de outros softwares. Para quem trabalha com LiDAR, vocês podem adicionar esses dados também no software de LiDAR que vocês trabalham, já que ele pode ser exportado como LAS ou LAZ ou como ASCII2. Vamos esperar concluir. Também pode ser importado para o Cloud Compare, né? Que a gente pode trabalhar com essa nuvem de pontos dos RPAs, dos drones e também do LiDAR. É a mesma coisa, só que o Cloud Compare ele é gratuito. Deixa eu só terminar a geração de curvas e eu mostro para finalizar. Bom, aqui enquanto termina, eu vou só mostrar umas coisinhas, tá? Vamos lá. Na parte do DSM, ortomosaico e tudo que vem junto com eles, nós temos as opções de gerar algumas coisas, tanto em relação à resolução, que o mínimo aqui que ele está colocando para a gente é 1.8 centímetros por pixel. A gente pode realizar isso aqui customizando, eu posso baixar essa resolução espacial aqui. Naturalmente, isso vai demorar um pouco mais a ser processado, claro. Isso pode ser feito, sim, com certeza. Ele vai adensar, ele vai densificar essa nuvem, essas nuvens de pontos. Todos os dados de DSM estão postos aqui, assim como o raster. E o método gerado para a gente aqui é o inverso da distância ponderada, certo? No ortomosaico, ele já vem marcado como GeoTIFF, a partir do mesh dos tiles que são gerados. E nós podemos gerar também aqui a opção de Tiles and KML para o Google Maps, ok? Chamando a atenção para Additional Properties ou Additional Outputs, nós podemos gerar um grid da DSM em XYZ, em LAS ou LAZ, justamente para que nós possamos trabalhar com programas de LiDAR, com outros programas de modelagem e até mesmo com o 3D do próprio ArcMap, 2Montage e outros softwares aí que aceitam esses dados em XYZ ou esses dados topográficos, tá? Notem que aqui nós já temos a opção de gerar o raster DTM, tá? Aqui nós temos uma nota informando a gente acerca desse raster UTM que nós geramos, só que, ao meu ver, melhor que você veja aquilo que está sendo gerado e depois você possa gerar o seu DTM. Tem uma opção de gerar automático, beleza, mas eu aconselho que vocês esperem um pouco mais e possam ver o que foi gerado para depois gerar isso aí. E aqui embaixo, nesse Additional Outputs, temos a opção dos contornos, das nossas linhas, das isolinhas, das curvas de nível. Aqui, nesse caso, eu marquei Shapefile com base do contorno 0 e um intervalo para esse DTM a cada 2 metros. Tá? Resolução em centímetro 100 e o número mínimo de linhas que ele vai gerar são 20. Beleza? Olha só. Para finalizar essa parte de DTM, ortomosaico, etc., a gente tem o processamento e calibração radiométrica. Isso aqui é interessante. Por que imagens ficaram mais descalibradas aqui do que, por exemplo, no Agisoft, no Photoscan ou no Metashape? Porque aqui eu não marquei a opção de calibração ou de correção apenas da câmera. Por um motivo. É interessante que nós gastássemos tempo mostrando a geração dessas informações de DTM e não das câmeras. Mas, antes de processar, como eu pedi, não marquem a opção processar a partir dali, vem Processing Options e
vocês marcam a correção ou a calibração da câmera. Beleza? Show de bola? Quando vocês marcam aqui, clicam em calibrar ou resetar, ele vai resetar todo o processamento, não é o nosso caso. Beleza? Então, vou só dar um cancel aqui. Quando essa geração de DTM ele terminar, ela vai aparecer para vocês, para você, Nicole, e no final das contas você vai ter todos os dados de saída. É interessante notar os outputs, todo o processo de output, da geração de DTM e toda a otimização que pode ser feita aqui no projeto. Na sequência, vocês podem salvar o projeto aqui e podem até realizar o upload dele ou de outros projetos que estão, por exemplo, no Pix4D Mapper, no Cloud, né? Quando você conclui esse processamento, já está todos os dados já estarão aqui no na opção de pedreira, por exemplo, iniciar, densificação, DSM, todas as informações já estão aqui presentes para que você possa utilizar. Diferente do Agisoft, por exemplo, que você tem que exportar informação por informação, inclusive os Ray Cloud, DTM, todos os outros dados de máscaras e etc. Beleza? Esse inicial nós temos o report, que é interessante que seu cliente ele tenha acesso, e o geral, do conteúdo para a geração dessa topografia é essa, certo? Tanto bidimensional quanto tridimensional, quando você gera volume, mas principalmente aqui no Ray Cloud, quando você tem um dado otimizado, você vai ter essa opção aqui de geração, mais algumas opções aqui de ortoplanos, de polylines, que é o caso disso que a gente está gerando, de superfícies e de outras coisas que podem ser geradas aqui, ainda mais precisas e que podem ser utilizadas, claro, em 3 dimensões, assim como são utilizadas no modo planimétrico, em 2 dimensões, né? Eu espero que tenha esclarecido, espero que seja um bom conteúdo. Na sequência, assim que a gente tiver a oportunidade, a gente vai colocar um mini curso sobre isso no YouTube, que ficará disponível para todas as pessoas. No nosso curso, as pessoas que estão vinculadas, elas têm acesso ao processamento com esse tipo de programa de uma maneira mais completa, e realmente eu espero que seja um bom conteúdo e que realmente vale a pena assistir e que ajude grandemente você, Nicole, e a qualquer pessoa que tenha acesso a esse vídeo, tá bom? Um abraço e muito obrigado mais uma vez.